Bom, e acaba daqui a pouquinho o prazo dado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para que Elon Musk indique um representante legal para o X no Brasil. Com 22 milhões de perfis ativos, o país ocupa a 6ª posição no número de usuários no mundo. Musk ironizou a intimação feita por Moraes. Na noite de quarta-feira, o ministro deu 24 horas para que a rede social X indique um representante legal no Brasil. Musk publicou uma imagem produzida por inteligência artificial comparando Moraes a vilões dos filmes Harry Potter e Guerra nas Estrelas. Numa outra publicação, Musk afirma que Moraes quebrou as leis que jurou defender. O empresário também fez uma previsão sobre o futuro do ministro do STF. Na legenda, acompanhada de outra foto gerada por inteligência artificial, na qual Moraes aparece dentro de uma cela, Musk escreveu, aspas, "Um dia, essa sua foto na prisão será real. Pode anotar." Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Ontem o Brasil parou, pelo menos boa parte do Brasil parou, parte do Brasil com bom senso, com essa intimação feita pela rede social a Elon Musk, feita pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo um representante legal aqui da Rede X. Lembrando que na semana passada Elon Musk fechou o escritório do X no Brasil. E agora, ontem, então, foi surpreendido com essa intimação. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai entrevistar o advogado André Marcília, estará aqui conosco para esclarecer algumas questões jurídicas sobre a validade jurídica de uma intimação via internet. Mas as suas primeiras considerações aí, Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Constantino, seja bem-vindo, todos vocês que nos acompanham. O que chama a atenção é que apareceu um monte de gente, quer dizer, nem tanto assim no começo, agora um pouco mais, dizendo que não, intimação por rede social vale. É exatamente uma réplica do comportamento do Supremo Tribunal Federal, que encontra coisas que a Constituição não escreveu, que a Constituição não permite, mas que na visão desse novo Supremo, desse novo constitucionalismo, pode. Por exemplo, vamos ao cerne da questão. O artigo 5º da Constituição é uma cláusula pétrea. A liberdade de expressão é regra. Regra se cumpre. E se é pétrea, não tem a menor chance de se reformar na Constituição. Só uma nova Constituição para alterar isso. Não, o Supremo acha que depende do momento. A censura prévia, por exemplo, nós vimos lá na decisão da ministra Carmen Lúcia, até segunda-feira pode. Todos os juristas que hoje estão querendo justificar a convocação ou pelas redes sociais foram aqueles que lá atrás entenderam que pode abrir sim um inquérito de ofício, sem sorteio, sem nada, pode abrir, pode seguir, porque em nome da democracia é contra os golpistas. Tá, aquele negócio só aumentou. O que começa ruim, ontem eu fazia menção a isso, só piora, não melhora. Começou ruim, vai piorar, não melhora, não tem como. Não é da gênese de uma coisa muito ruim, feita com espírito ruim, melhorar, não tem como. E aí outros inquéritos se sucederam e hoje nós temos um emaranhado e um ministro absolutamente poderoso, bancado pela corte, porque boa parte das medidas que ele tomou, das decisões que ele tomou, essas decisões sim também foram referendadas pela maioria do pleno, se não pela totalidade, pela maioria. Esses ministros também incorreram na mesma ilegalidade que nós estamos discutindo. Ou o ministro Moraes não está cometendo ilegalidade, e aí sim todos os outros do Supremo não estão, ou ele está e também os outros têm que responder por isso. Aí é que está o nó. Como tem muita gente envolvida neste espaço em que se permitiu a arbitrariedade, a inconstitucionalidade, o abuso de autoridade, o absurdo constitucional, a quebra das regras jurídicas, as regras constitucionais, neste espaço, toda essa gente hoje não sabe o que fazer. Talvez isso explique, porque é o que eu tenho reclamado aqui, Paula, com muita frequência, a inação de escolas de direito. A Universidade de São Paulo não está planejando fazer uma carta de Estado democrático de direito sempre, exclamação, exclamação, exclamação. Não tenho notícia de que vão fazer, embora tenham motivos para fazer, mas deveriam ter feito lá no primeiro inquérito, não fizeram. Conseguiram encontrar o golpe que nunca aconteceu, nunca aconteceria, uma ameaça, não sei do que. Bom, lá fizeram uma carta imensa.
empresas, estou falando de representações, ou seja, de entidades empresariais, nada, ninguém fala nada. As escolas de direito não se manifestam. Parte da imprensa prosseguiu durante todo esse tempo achando que não, pode censurar. Aquele pode censurar. Jornalista defendendo censura, digamos, a jabuticaba que nós temos aqui no Brasil. Eu não gosto de usar jabuticaba, porque jabuticaba é uma fruta muito saudável, dá para fazer licor. Mas, enfim, vocês entenderam, eu estou só me valendo aí da narrativa, né? Atribuída à coitada da jabuticaba, que é muito melhor do que toda essa gente junto. Mas vamos lá. Daí chegamos a esse ponto. Porque, Paula, só para encerrar aqui, o que o Elon Musk está se negando a cumprir é porque deriva de um ato ilegal, por mais que tenha razão o ministro Moraes em dizer uma empresa estrangeira tem que ter uma sede no Brasil, porque está na lei, é o entendimento da lei. Só que ele parte do pressuposto de uma ilegalidade. O poder que ele tem hoje desses inquéritos todos, esses inquéritos são ilegais. Então como é que alguém ilegal pode decretar uma legalidade? Não existe legalidade a partir da ilegalidade. Este é o ponto. E aí nós estamos numa sinuca de bico que o próprio Supremo se colocou e agora está tentando justificar. E aí o que se faz? Quando você incorre na ilegalidade, você vai dobrando a aposta, porque para sair vai ter que assumir o erro. E parece que não estão dispostos a assumir esse erro. Só que o erro está colocando um país inteiro refém de 11 ministros. Essa é a realidade. E não se vê movimento intenso no Congresso Nacional e tampouco no Executivo, que por acaso faz parte do consórcio com o Supremo Tribunal Federal. Augusto Nunes, muito boa noite. Nós somos aí o 6º país com mais usuários da Rede X, são 22 milhões de brasileiros utilizando aí a plataforma, que corre o risco aí em poucas horas de ser banida, suspensa do Brasil. Bom, boa noite, Paula Navacheff, meu irmão Silvio, meu amigo Piotr Costa. Bem-vindo sempre, Rodrigo Constantino, grande parceiro. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil está vivendo um momento de insanidade. Insanidade. Eu esperava, em qualquer país normal isso aconteceria, que o que estivesse em discussão neste momento seria o comportamento ilegal do ministro Alexandre de Moraes, o desempenho imoral que ele teve com a cumplicidade dos seus auxiliares imediatos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Essas irregularidades foram denunciadas pela série de reportagens que a Folha publicou, né, escritas pelo Glenn Greenwald e pelo Serapião. Essas revelações não surpreenderam o país, que já mostra que a gente vive uma época estranha. Não foram surpreendentes. Nada surpreende vindo do Moraes, porque ele é capaz de tudo. Há 5 anos nós temos visto o Moraes fazer as coisas mais absurdas sem que se cogite de algum exame psiquiátrico, e pelo menos. Neste momento ele deveria estar explicando por que ele cismava com alguém e queria botar na cadeia. Por que ele inventou o flagrante perpétuo? Por que ele inventou o julgamento por rebanho sem individualização de conduta? Por que ele persegue pessoas? Por que ele mantém usando tornozeleira eletrônica pessoas comprovadamente inocentes? Enfim, por que ele se sente o dono do mundo? Mas por que o Supremo é conivente com isso? Na melhor das hipóteses. Na verdade, existem ministros que são comparsas e que agem como tal. Publicada a primeira reportagem, e com cuidados, a gente percebe que a Folha publica aquilo quase envergonhada, né? O título é Fora do Rito. Fora do rito e tal. Não, é ilegal, é imoral, é absurda, é prova de crime, daquele jeito. O Supremo, imediatamente, os líderes do Supremo, decano, presidente, por aí vai, imediatamente eles dizem que foi tudo certo,
Eles nem sabem o que virá, não sabiam o que viria na continuação da série de reportagens, mas já disseram que ele agiu perfeitamente de acordo com a lei. Já absolveram, liminarmente. Aí começam a ser publicadas mais obscenidades jurídicas. E o Moraes mente, diz que seguiu as regras. É isso, não fez mais nada. Não se dá ao trabalho de explicar como é que ele pode usar uma corte, né, para investigar casos que deverão ser punidos pela outra. Porque ele fingia, né, os seus comparsas fingiam que aquilo tinha uma origem que não era a real, aquela investigação. Tal. Enfim, ficou provado que ele escolhia o Béria, né? Me deu o nome que eu dou o crime, que eu encontro o crime. Ele escolhia um perseguido e eles iam atrás de provas. Havendo ou não, eram punidos. Exemplo do Felipe Martins. Não se encontrou nada contra ele, ficou preso 6 meses, aí é solto com a tornozeleira eletrônica, continua punido. Então o Moraes está agindo, nada surpreende no que vem dele. O que me surpreende é que não tem ninguém na família, na corte, entre os amigos, com coragem para dizer o que nós dizemos aqui com a maior naturalidade e segurança. Não tem ninguém para dizer, isso aí parece coisa de louco. Lembra o Simão Bacamarte, que é o personagem do alienista. Ele bota todo mundo no manicômio, depois ele libera a turma e se interna. Era ele o louco. O Supremo criou um beco do qual o Brasil só escapará com a anistia. Com a anistia nós temos centenas de presos sem culpa. Nós temos gente perseguida, exilados políticos vivendo com enorme dificuldade e o Alexandre de Moraes continua acelerando e resolve brigar com um alvo inalcançável, recorrendo a intimações por rede social, inventando isso aí. O Elon Musk, com muita razão, debocha disso e ele continua em frente. Vai fechar Starlink, não sei o quê, que garante a internet na Amazônia, por exemplo. 22 milhões são os usuários. Ele está punindo 22 milhões de brasileiros, impedindo que a gente use. Eu, por exemplo, uso o X. Não posso mais usar por decisão de um homem. Então é o seguinte, ou o Supremo reage em defesa da própria imagem e paralisa essas loucuras, ou vão todos ser internados na cidade de Itaguaí e vão lidar com um Simão Bacamarte, tá? De verdade, porque os presos serão os outros ministros, se não fizerem nada. Só estará em liberdade o Alexandre de Moraes. Estou exagerando? Claro, isso não vai acontecer. Pode acontecer o contrário.